Fala galera, beleza? Aqui é o Sandro da agência Tu És Orgulho. Tô chegando aí para mais um pré-jogo. Amanhã é jogo dia de Corinthians. Amanhã tem jogão. A gente sabe que é um jogo muito importante aí, a final da Supercopa, né? Corinthians e Flamengo. Então eu tô aqui para falar um pouquinho de algumas informações a respeito desse jogo aí, certo? Vou passar aí a provável escalação, vou dar minha opinião aí a respeito do que vai ser o jogo. Beleza, galera? Espero que vocês curtam aí, que vocês comentem, interajam com a gente aí, certo? Quem quiser aí conversar, manda mensagem pra gente lá, compartilha o vídeo se possível, segue a gente aí pra dar uma força, beleza, galera? E como eu falei, né, amanhã jogão, Corinthians e Flamengo. Esse jogo aí, ele vai ser lá no estádio do Mané Garrincha, lá no Distrito Federal, às 16 horas da tarde. A transmissão vai ser da Globo e da GETV, certo? Vou passar aqui a arbitragem. A arbitragem de campo é o Rafael Klein, do Rio Grande do Sul. O auxiliar número 1, Bruno Bosquilha, do Paraná. E o auxiliar número 2, o Rafael da Silva Alves, do Rio Grande do Sul. Um adendo aí que eu quero fazer a respeito do Rafael Klein é que o Corinthians, todas as vezes que ele apitou o jogo do Corinthians, o Corinthians não tem um retrospecto bom, né? Foram 8 partidas, sendo dessas 8 partidas 5 derrotas e 3 empates. Então o Corinthians não tem um retrospecto péssimo com o Rafael Klein apitando. Não que isso queira dizer alguma coisa, certo, galera? É mais uma informação mesmo. Essas partidas, se de repente alguém acha que toda vez que ele apitou, o Corinthians perdeu por algum motivo, tem que ver lá os jogos, tem que ver os lances, tem que ver se ele deixou de apitar alguma coisa, se ele interferiu em algo que prejudicou muito o Corinthians. Mas enfim, o retrospecto realmente é muito negativo, mas isso não quer dizer nada. Eu espero que ele faça a parte dele lá, ele tenha consciência de que ele vai estar sendo visto aí pelo Brasil inteiro, todo mundo vai estar acompanhando esse jogo aí. Fora do Brasil também pode ter certeza que muita gente vai ver esse jogo, então eu espero que ele não cometa erros, certo, galera? Eu vou passar aqui, pessoal, uma provável escalação, tá? Lembrando que a gente sempre procura nas informações aí o mais certo possível, né? Tanto que a gente deixa para ver essa provável escalação um dia antes do jogo, para a gente não fugir muito do que de repente possa ser, né? Para a gente não passar uma escalação ali que vai ser totalmente diferente do que possa ser no jogo. Tanto que é uma provável escalação. O Corinthians vem com força máxima, desde o começo do ano, todos os jogos, todo o rodízio de jogador, toda essa minutagem que foi dando para os jogadores, essa rotatividade, foi pensando muito no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro e nesse jogo da Supercopa, que é um jogo só, que quem ganhou levanta a taça. Então o Corinthians conseguiu fazer de uma forma legal, não tem jogadores que estão no DM, jogadores que estavam se recuperaram, o Corinthians vem com força total. Eu falo assim que o Corinthians, os 11 jogadores do Corinthians, eles brigam assim com qualquer time. Realmente os 11 jogadores são pareados aí. A gente sabe que o Flamengo é um time a ser batido aí, é um dos times que vem jogando o melhor futebol no Brasil aí. Então vai ser um jogo complicado, mas assim, 11-11 ali não tem essa não, ali é de igual para igual. Na minha opinião é 50-50. Vai estar dividido lá a torcida também, é 50-50. O diferencial que pesa a nosso favor é a torcida que nós temos. Realmente a nossa torcida não tem torcida igual no Brasil, não adianta querer comparar. A fiel torcida é demais. Então esse aí é o nosso 12º jogador, tá? Então, galera, ir pra cima, fazer valer aí o peso dessa camisa aí e saber que os jogadores têm que representar lá, não tem que entrar de salto alto não, tem que entrar para ganhar, certo, galera? Eu vou dar minha opinião aqui sobre o que eu tenho ouvido muito falar. Eu procuro ver muitos vídeos do Corinthians, eu procuro saber bastante informação do Corinthians. E eu vi muita gente falar, alguns corintianos falando que se o Corinthians for campeão, a premiação vai ter que dar metade pro Memphis, mais uma porcentagem em bicho lá. Então, muitas das vezes, se for pra gente analisar friamente, não compensa nem ser campeão. Tá tudo bem, tá tudo certo, eu respeito a opinião de cada um, mas eu, corintiano que sou, nasci corintiano, minha família é corintiana,
Eu quero que o Corinthians sempre entre em campo para ganhar, sempre entre num campeonato para brigar por título. Se for para a gente seguir essa linha de raciocínio, então vai entrar no Brasileiro, não vamos brigar para ser campeão, não vamos brigar no Paulista para ser campeão, então não vamos ganhar mais nada, porque todo campeonato que o Corinthians for campeão vai ter que dar o prêmio dos jogadores, vai ter que dar o bicho, vai ter que pagar a premiação para os jogadores. Então a gente não vai entrar mais para ser campeão. Então, respeito a opinião de quem pensa o contrário, mas galera, isso daí é trâmite burocrático, é parte financeira. Os caras lá daqui tem lá os responsáveis para resolver, parte financeira que resolvam isso. Os jogadores têm que jogar para ganhar, tem que fazer valer a camisa do Corinthians, certo? Então, como eu falei, eu respeito a opinião de cada um, mas eu, Sandro, para mim tem que entrar para ser campeão. Ainda mais se tratando de Flamengo, é uma certa rivalidade, é um time que de repente está engasgado, que a gente já perdeu alguns jogos aí que tá aqui assim, a gente tem que ganhar mesmo, não tem essa não. Beleza, galera? Vou passar um pouquinho aqui da provável escalação então. Provavelmente tudo indica que ele vai jogar no 4-4-2, né? Goleiro Hugo Souza, nosso goleiraço, goleiro monstro, goleiro de seleção aí, espero muito que ele vá para a Copa. Laterais, Mateuzinho e Matheus Bidu. Os laterais aí, esses dois laterais, na minha opinião, eles chegaram no Corinthians, eles tiveram altos e baixos, mas do final do ano para cá, de alguns jogos, principalmente dos jogos da Copa do Brasil, lá eles foram fundamentais, foram muito importantes. Eles estão vindo numa crescente, eles estão jogando muito, estão ajudando muito o Corinthians. Então eles melhoraram bastante, Mateuzinho e Matheus Bidu. A zaga titular, o André Ramalho e o Gustavo Henrique. É uma zaga que já está passando confiança, eles estão bem entrosados. O André Ramalho, de vez em quando, ele dá uma rateada. Nós já tomamos alguns gols aí por botes errados que ele deu aí. Um exemplo foi aquele do gol do Vasco lá na final da Copa do Brasil no ano passado. Então, mas mesmo assim, é uma zaga que passa confiança. Nós temos o Gabriel Paulista chegando agora aí também, que está entrando muito bem. Então, caso tenha que mexer na zaga aí, creio eu que vai manter o nível, certo, galera? No meio vai ser Ranieri, o André, o Matheus Pereira, Breno Bidon, o Ranieri de marcação, né? O André é um menino que vem da base, que também está jogando muito, ele está se firmando bem aí como titular. Ajuda bastante na marcação também. O Matheus Pereira, que desde quando entrou, ele foi titular em todos os jogos aí. Ele absorveu muito bem, parece que ele já é do Corinthians faz tempo. Então ele tá jogando bem pra caramba. Eu tô gostando muito do Matheus Pereira. Eu espero que ele continue nessa crescente aí, ele vai ajudar bastante. E o Breno Bidon, né? O Breno Bidon que dispensa comentários, tá jogando bastante, tá jogando muito aí. Ele que ficou com a camisa 7, né? Ele tem dado assistência, tem marcado gols. Ele tem sido muito importante. Ele está crescendo muito como jogador, está desenvolvendo bastante. Tem coisas que tem que melhorar, tem algumas características ali que tem que melhorar, acertar os passes ali. Mas ele tem melhorado bastante. Na frente, Memphis e Alberto. O Memphis que, quando o Memphis não está, na minha opinião, o Corinthians perde muita parte técnica no jogo. Quando o Memphis está jogando, a parte técnica do Corinthians ela sobe bastante. Tanto aí que no jogo contra o Bahia, ele deu lá, como está voltando agora, a gente tem que entender, mas ele acertou bons passes, ele ajudou lá na construção da jogada do gol. Então, queira ou não, a gente sabe que ele tem que melhorar mais, tem que jogar mais aí, tem que fazer valer lá o salário que ele ganha. Porém, a gente é incontestável que ele tem uma técnica acima da média. E o Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto que é aquela assim, né? A gente ama e a gente odeia. Já aconteceu diversas vezes dele pegar e tá lá jogando lá, ele pega e comete um erro, faz alguma coisa lá que o cara vai assim, acaba com ele. E 3 minutos depois ele vai lá e faz o gol. Então ele vai do céu ao inferno muito rápido. No último jogo aí ele errou um gol lá na cara que ele não poderia ter errado. Se de repente ele tivesse feito, o resultado poderia ter sido diferente, porque nós iríamos estar com 2-0 e de repente o resultado ia ser diferente. Então os caras têm que ter consciência, e ainda mais amanhã é um jogo só.
Na minha opinião, é o jogo de quem cometer um erro vai perder, sabe? É muito difícil esses dois times aí. Eu acho que não vai ser goleada, não vai ser, nossa, o time aqui foi amassado. Vai ser muito pareado o jogo, aquele jogo calculado, um jogo de risco mínimo ali. Tem que tomar cuidado, tem que cercar por todas as áreas, porque cometer um erro, a chance de perder vai ser muito grande. E se de repente tomar um gol para recuperar, fica muito difícil. Então eu espero que o Yuri Alberto ele esteja inspirado. Ele é muito decisivo nos jogos, assim, principalmente quando é final. Ele tem sido muito decisivo. A gente viu aí como foi lá no final do Paulista ano passado, final da Copa do Brasil. Então, em jogos importantes, ele é decisivo. Ele erra sim, mas ele também acerta. Ele não se esconde do jogo. Ele vai para cima. Então, eu espero que ele esteja inspirado amanhã para poder ajudar a gente. Certo, galera? Vai ser um jogo difícil, como eu falei, mas é o que eu falei, aqui é Corinthians, tem que fazer valer a camisa. Os desfalques definitivos é o José Martínez, que não resolveu ainda a sua situação lá na Venezuela, a situação do passaporte dele. Eu acho que o Corinthians tem que adotar uma postura bem enérgica quanto a isso, porque não é a primeira vez. A outra vez foi a questão, acho que, do passaporte com o filho dele, mas também não se apresentou quando tinha que se apresentar. Dessa vez agora parece que já está causando um incômodo lá na cúpula do Corinthians lá. Então eu acho que tem que tomar uma atitude mais enérgica quanto a isso, né? Ele é um cara que ele marca bem, ele vestiu a camisa do Corinthians, ele consegue entrar na mente dos caras, ele é raçudo, mas ele tem que entender que é Corinthians, ele tem que respeitar a camisa, não pode fazer dessa forma, certo, galera? E o Kaká, que também tem a contusão dele lá, mas também o Kaká é melhor ele estar contundido mesmo. Ele não é aquele cara que a gente vai sentir falta dele se ele ficar como um desfalque. Como eu falei, na minha opinião, vai ser um jogo muito pareado, vai ser um jogo muito difícil, mas é 50-50, tá? Uma coisa que eu gostaria de comentar também, galera, a respeito por ser o jogo contra o Flamengo, é o último jogo que teve aí, no caso a estreia do Campeonato Brasileiro, que foi São Paulo e Flamengo, né? Teve aquele lance lá do possível pênalti, que não foi pênalti, que era para que eles queriam que marcasse a favor do Flamengo, e a emissora que estava transmitindo o jogo, no caso a Globo, ela passou uma imagem lá diversas vezes, ela repetiu aquela imagem, na opinião de muita gente, querendo induzir todo mundo a acreditar que foi pênalti, sabe? Eu vi muitos vídeos, eu vi muitos jornalistas, eu vi muitos ex-árbitros que hoje estão aí espalhados aí na mídia esportiva, dando a sua opinião, falando que não foi pênalti, e a Globo queria induzir com que fosse pênalti, repetiu diversas vezes lá a imagem. Um vídeo que eu vi de um jornalista que eu não me recordo o nome agora, mas ele falou que inclusive ele é até amigo do narrador que estava narrando esse jogo aí. Ele falou: se isso é ser jornalista, se isso é jornalismo esportivo, pra mim não dá. Não dá, é inadmissível um narrador, algum comentarista, uma emissora tomar a postura que tomou, de tomar um partido assim, claramente assim, nem disfarçar, de tomar um partido a favor do Flamengo. Isso todo mundo sabe que não é a primeira vez, todo mundo sabe que puxa para o lado do Flamengo mesmo. Eu não quero causar polêmica aqui, eu não quero causar confusão com ninguém, é a minha opinião, mas também é a opinião de muita gente mesmo. Eu vi muitos jornalistas que ficaram envergonhados com aquela transmissão, com a forma com que foi feita essa passada de imagem diversas vezes, repetindo a imagem, falando que foi pênalti e não foi. Então realmente é algo que tem que ser visto, é algo que temos que tomar cuidado, porque isso não pode acontecer amanhã. O que tiver que ser, quem tiver que ganhar, tem que ser dentro do campo, tem que ser na raça, não tem que ser por influência externa, não. Certo, galera? Eu só queria falar isso porque realmente foi muito comentado, foi muito falado, realmente muitos jornalistas, muita gente deu opinião e eles ficaram envergonhados com a postura de alguns profissionais. Eu espero que amanhã dê tudo certo.
Amanhã vai ter vídeo do canal, se Deus quiser, nós gritando, a gente gritando é campeão. Eu vou aqui para a cidade onde eu moro, aqui para a galera ali que aqui fecha de Corinthians aqui, nós vamos gritar é campeão. Eu estou confiante, com muito respeito ao Flamengo, mas aqui é Corinthians. Então, galera, amanhã vai dar Corinthians, se Deus quiser. Beleza, galera? Passei um pouco as informações aí do pré-jogo aí, certo? Quem quiser interagir, quem quiser comentar alguma coisa, vai lá nas nossas redes sociais lá, sigam a gente, façam parte do nosso canal aí. Tem diversos vídeos durante a semana aí, o pessoal, a gente está fazendo bastante vídeo. Essa semana que vai entrar agora vai ter live. Então, galera, ajudem a gente aí, vamos fazer esse canal crescer e tamo junto, galera. Amanhã é Corinthians, hein? Vai que vai.